E eu passo a apresentar o time que vai discutir essa semana polêmica com vocês. Conosco hoje, Diogo da Luz, Maria De Carli, Priscila Silveira, Maurício Januzzi e Luiz Fernando Pacheco. Meus amigos, uma boa tarde a vocês. Um prazer sempre tê-los aqui. Bem-vindos. Vamos começar. O ano legislativo começou oficialmente no último final de semana. E o Congresso já avança em pautas polêmicas. Na última quinta-feira, a PEC do semipresidencialismo foi protocolada na Câmara dos Deputados. O texto do deputado federal Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, conseguiu 181 assinaturas, ultrapassando o mínimo para começar a tramitar. A proposta que será analisada muda o sistema atual de governo. Nesse regime, o presidente mantém funções estratégicas, mas cabe ao primeiro-ministro ser responsável pela administração direta do governo. Meu querido Diogo da Luz, quero começar esse assunto contigo, porque para muitos já estaríamos numa espécie de semipresidencialismo. Há muito poder no nosso parlamento, ou pelo menos na cúpula do nosso parlamento. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, esse tanto de participação no orçamento público com as emendas parlamentares, o tanto de indicações em cargos importantes do governo, ministérios que são servidos aos partidos que ocupam o parlamento. O que muda diante de uma PEC como essa? Qual é a sua projeção? Diogo da Luz, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos, especialmente a você que nos acompanha aqui. Eu tenho a impressão, Kobayashi, que é tanto poder que me parece que o Lula está com dificuldade de convidar deputados e senadores, exceto o Pacheco, que está animado, para serem ministros, porque eles estão sentindo que, como deputados, eles têm mais poder e mais dinheiro para distribuir do que se fossem os simplesmente ministros sem recursos hoje em dia. Agora é que eu fico pensando, não votaram o orçamento de 2025. Já disseram que vai ser depois do Carnaval. Tinha que ter sido em dezembro, no máximo. E a lei de diretrizes orçamentárias tinha que ter sido votada em julho. E eles ficam discutindo isso. PEC de semipresidencialismo, o que vai mudar na vida da gente? Nada. É como você muito bem disse, já é praticamente o semipresidencialismo. Querem mudar algum sistema da democracia? Pensem, antes de tudo, em mudar o regime dos votos, a proporcionalidade. Não tem sentido São Paulo eleger no máximo 70 deputados e estados com 700, 800 mil habitantes elegerem 8 deputados. Isso que é mais importante para regular a democracia. São Paulo deveria eleger 100 a 110 deputados e alguns estados 2 a 3 deputados. Aí a gente teria mais equilíbrio. O resto é perfumaria e é discutir problemas pessoais deles, isso sim. E aí, é um projeto em causa própria esse daí, ô Maria? Olha, eu concordo com o Diogo da Luz quando ele fala que tem assuntos mais importantes para serem discutidos. De fato, a gente está aí já quase no segundo mês deste ano de 2025 e não tem nem orçamento, o que é gritante. A meu ver, isso é uma estratégia de colocar o bode na sala. Sabe o bode na sala? Quando você quer passar algumas coisas que são de fato importantes e coloca algo exagerado para conseguir o negócio. Você cria um problema e negocia a solução do problema, né? Um pouco o que o Trump está fazendo aí com as tarifas, né? Então tem sido uma estratégia muito popular hoje em dia na política. De fato, não tem como negar o protagonismo do parlamento aqui no Legislativo, aqui no Brasil. Inclusive, até estava dando uma olhada em dados e em 2012, 80% dos projetos votados no Legislativo vinham do Executivo. Em 2023, esse dado se inverteu. Ou seja, o protagonismo do Legislativo já é muito forte. Criar um presidencialismo vai institucionalizar esse protagonismo ainda mais forte. Então, fica desbalanceado, a meu ver, entre os três poderes também. Isso aí, de alguma maneira, é uma derrota para o governo, Pachecão? Porque a proposta do semipresidencialismo avançar durante a presidência do presidente Lula parece que é uma mensagem, não é? Parece aquilo que fizeram com o Jango Goulart há 60 anos atrás, né? De querer esvaziar no meio do mandato o poder do presidente da República. Esse Congresso, aliás, o Ulisses Guimarães já dizia, cada legislatura que se sucede é pior do que a anterior. Essa legislatura que nós temos é horrorosa. Eles não votam, como disse o Diogo da Luz, aquelas matérias que são de importância, de relevância nacional, e eles querem cada vez mais poder. Eles já têm muito poder. Isso aí, esse poder que o Congresso adquiriu nesse semipresidencialismo, apareceu no vácuo de poder, na falta do exercício de poder,
que foi o governo do Jair Bolsonaro. Ele queria comer pão com ovo, mas governar que é bom nada. Culpa do Bolsonaro. Culpa do Bolsonaro. Isso é uma herança trágica do bolsonarismo. O presidente Lula tem que exercer a força de quem foi eleito com milhões de votos para barrar isso. Os partidos da base aliada ordinariamente votam contra o governo. Votam contra o governo. É um governo de chantagem, não é um semipresidencialismo. É uma chantagem institucionalizada. Isso precisa, de alguma forma, acabar. Agora, eles quererem avançar ainda mais nessa larápia é um verdadeiro absurdo. Temos que votar pautas importantes e deixar isso aí de lado. Eu acredito muito no presidente recém-eleito, no Hugo Mota. Da Câmara. Acho que é um cara razoável e acho que ele vai barrar esse tipo de iniciativa, ou pelo menos é isso que eu espero. Mas você sabe que parte do governo já está receoso, milindrado com o Hugo Mota aí, de acordo com algumas posições que ele tem tomado nos últimos dias. Esse tensionamento, Oba, ele é natural, né? O presidente da Câmara acabou de assumir, ele precisa se colocar, ele precisa adquirir musculatura e se colocar perante os ministros. E os ministros também precisam se colocar perante ele. Então, tudo isso, no começo, é mais ou menos natural. Agora, eu espero, sinceramente, que o deputado Hugo faça uma boa presidência equilibrada, né? O presidente da Câmara, ele não deve ter partido, na verdade, né? Ele assume lá, ele é o presidente de todos os deputados. E ele é uma peça-chave de comunicação com o Executivo. E me parece que a comunicação do Hugo com o Executivo é boa. Então vamos esperar aí bons tempos. Essa era a esperança do governo diante da saída do Arthur Lira, que não foi alguém tão fácil assim para o governo. Agora eu quero saber o seguinte, Januzzi. Se a gente está numa chantagem institucionalizada, esse tanto de emenda parlamentar, esse tanto de cargo, por que é que o governo cede a essas chantagens, então? Porque quando dois não querem, chantagem trocada não há. E aí? É que, na verdade, vamos colocar lá a Constituição de 88, que ela é uma Constituição formalizada para um regime não presidencialista, parlamentarista. Se você for ler a Constituição, se for ver todo o regramento, o parlamentarismo era a forma de governo que deveria ser. Portanto, esta colocação deste sistema agora, ele é, para mim, uma tendência de tirar o governo federal para dançar, para saber até onde ele vai nesse puxa-puxa aí, né? De emendas parlamentares. Você veja que as emendas parlamentares são inegociáveis. Quer lá no Supremo Tribunal Federal, quer no governo federal. Eu acho que o governo Lula deveria começar por tirar aquele deputado que faz esta interligação entre eles, que não está fazendo o seu papel, né? Eu acho que essa intermediação tem que ser feita pelos líderes, pelos presidentes das casas, pelo presidente do Senado e da Câmara e também pelo presidente da República, quem sabe numa reunião semanal para pautar assuntos de interesse para o povo brasileiro. Isso que me parece estar faltando. Parece que o parlamento ele tem a opção de legislar para causas próprias. Ou seja, legislar sobre emendas parlamentares, sobre aumento dos seus salários, penduricalhos para aqui ou para acolá, para furar o teto de gastos. E acho que está faltando o espírito republicano para todas essas forças sentarem e administrarem o país como ele deve ser administrado. O Padilha, que é a figura que eu falei do governo, ele já perdeu a sua autoridade no parlamento há muito tempo e deveria ser retirado dessa qualidade de ministro para que outro interlocutor possa fazer isso com maior competência. Agora, tirar, né, o governo para dançar vai ser, eu acho, que o mote deste novo presidente. Eu não acho que ele tem muito menos
coragem ou então muito menos autoridade de desafiar o governo federal, como já demonstrou que vem fazer. Posso fazer uma provocação, Koba? Claro. Tiremos o Padilha. Quem que você colocaria no lugar dele? Então, o que se vê é que o Padilha é uma figura histórica do PT. Certo? Sem dúvida. Foi até candidato aqui, foi ministro da Saúde, foi uma pessoa que teve o seu auge. Só que ele não tem esta interlocução. O que Fala da porta para dentro. Ele fala meio tímido, meio assim, dentro de um partido. E o PT não é o PT só que governa o Brasil. Há uma frente parlamentar. Inclusive o Zé Dirceu, numa entrevista recente, disse que o governo Lula é um governo de centro-direita. Porque é um governo... Não, tudo bem, ele pode até... O Zé pode até ter exagerado, mas é um governo Pode até ter. Pode até exagerado. Não, porque é um governo de composição, Diogo. É um governo de composição. Você não governa hoje. Eu estou só dizendo isso pelo seguinte. Quem achar que esse é um governo do PT... está redondamente enganado. Ah, não, o presidente Lula é do PT? O presidente Lula é do PT, mas o presidente Lula, ele não é o Rei Claro que é uma composição. Ele não é o Rei Sol. É claro que é uma composição, Não, Koba. mas em que um partido ele tem uma maior predominância. Não, claro, não há a menor Presidente dúvida. do PT, o É a menor ministro da dúvida. Fazenda é do Mas PT, você tem ministros. 10 dos 30 Você tem e tantos ministros. do PT. Você tem ministros, primeiro escalão. Você tem muita gente em secretarias de ministério. Você tem muita gente em poder de comando de estatal que não é gente ligada ao PT, mas sim a partidos que deveriam emprestar seu apoio ao governo do PT na Câmara. Tá bom. E não o fazem. Sem nenhum juízo de valor. Sem nenhum juízo de valor. Faça você a sua análise. Imagina só se fosse, então, um governo do PT, com 40 ministros do PT, com tantos secretários mas não do é, PT, não é isso que eu estou pedindo. Todas as decisões vindas do PT. Mas não é isso que eu estou pedindo, Koba. Sem nenhum juízo de valor, hein? Faça você na sua casa. Meu querido Nelson Kobayashi Júnior. Nelson Massifumi Kobayashi Júnior. Errou feio. Errei. Errei. Tá bom, Nelson Kobayashi. Acontece que você, é óbvio, você não governa só com o seu partido. Claro. Você faz, nós temos, né, o governo, na verdade, nós temos 3 poderes desde 1789. Você faz uma composição com o parlamento para bem poder governar. Então, é isso que o governo Lula fez. Sim. Acontece que essa gente, que os partidos, que o parlamento tem indicado para cargos chaves importantes, eles não têm entregado ao governo. É uma coisa fatiada. Troca, né? Então, mas a troca, ela não é no geral. Porque o normal é que a troca fosse no geral. Não, a troca é fatiada. A cada votação, os partidos chantageiam o executivo. Olha, você me dá isso, eu te dou aquilo. Eu acho até que dá para concordar um pouquinho com o Pacheco. Milagre. Vai tá um calor... Tá um calor de rachar catedral aqui em São Paulo. Falta poder falar para Não, você vai poder falar. Tá um calor de rachar catedral. Mas logo mais vem uma chuva que o Diogo da Luz está concordando comigo. Um pouquinho. Vai lá pra gente trazer a Priscila para conversa. Talvez possa dizer, não é um governo do PT. É o terceiro governo do Lula e o PT é do Lula. Aí eu acho que faz sentido, né? Agora, falar em terceiro governo, por que os parlamentares não discutem, isso sim, limitar mandatos? Tem sentido você pensar num presidente 4 vezes? Independente de quem seja, você pode gostar, não gostar desse ou daquele. 4 vezes presidente significa nomear cargos demais, significa personificar demais todo o governo, judiciário, órgãos diversos, agências. Tem que haver renovação, tem que limitar 2 mandatos e ponto final, como é nos Estados Unidos. Mas só um exemplo aqui, como é que vão limitar os mandatos se o próprio legislativo você pode ser reeleito infinitas vezes? Eu digo executivo, porque o executivo, 513 deputados não conseguem deixar uma marca única. Um presidente por 4 vezes, eventualmente 5 ou 6 vezes, deixa sua marca em
todos os órgãos do Estado. Marca boa e marca ruim, né? E olha, Maria, os Estados Unidos, que não é muito exemplo de democracia, aliás, eu acho que é um partido nada democrático. Uma hora a gente consegue. Priscila, Uma hora a gente consegue, Priscila. Tua voz. Vamos lá. Mas só vou pontuar o seguinte: Estados Unidos, que não é exemplo para ninguém de democracia, os deputados podem ser eleitos várias vezes. Mas o presidente só duas. Ó, vamos lá. E aí também eu vou concordar com o Diogo da Luz. Vamos lá. Uma hora dá certo. Pô, vou concordar pouco, viu, Diogo? Não vai se acostumando. Vamos. Eu acho que uma limitação, sim, é necessária. A gente não está mais... Era Vargas. O Vargas governou 20 anos esse país. Sim. Isso aí, esse personalismo só faz mal. E outra, somos mortais, envelhecemos. O presidente Lula está bem, está ótimo, teve agora uma queda e tal, não sei o quê, mas está muito bem de saúde. Não é isso. A questão é que no final do mandato ele vai ter 81 anos. 15 horas, 17 minutos, momento em que falará, enfim, Priscila Silveira. Vai lá. Obrigada, né? Boa tarde aos seus colegas, boa tarde, Koba. Sempre uma honra estar aqui com vocês, a nossa audiência. Só quero aqui pontuar duas coisas, principalmente quando os meus colegas já disseram que tudo isso vem à baila novamente em virtude das emendas, né? A gente sabe que é por causa disso que isso volta, mas é importante a gente dizer que em 2017, Koba, já havia um posicionamento do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, num projeto trazido pelo Michel Temer, já trazendo um sistema semipresidencialista, né? E em 2021, o ministro Barroso também manifestou favorável a esse semipresidencialismo. Então, não é uma coisa de agora, né? Para a gente poder falar que já vinha tendo debates, sendo que o Jair Bolsonaro e o Lula, por obviedade, são contrários, porque o semipresidencialismo, ele restringe, de alguma maneira, a atuação do presidente. E aí eu vou além. Na minha opinião, o que eu acho que volta à baila é uma força dos deputados com o nosso sistema trazido pelo Supremo Tribunal Federal, onde há intervenção, né, e não há nessa delimitação dos poderes judiciário, executivo e legislativo, o Supremo tem interferido nas emendas. Então, quando a gente traz um sistema semipresidencialista, a força toda para trazer essa questão de emendas fica com o parlamento. Então, eu acho que vai até além, não só a discussão das emendas, mas também quem vai determinar que essas emendas fiquem ou sejam colocadas para os deputados. Então, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, não deixando de sê-lo, né, como colocaram os meus colegas. E lembrando que é óbvio que o presidente, não importa qual seja ele, já que mencionei aqui que o Jair Bolsonaro também foi contrário, ele tem um perdimento dessa força, né? Porque daí que acontece? Claro. Quem vai poder escolher o presidente do parlamento são os próprios deputados. E isso interfere num eventual processo de impeachment. Por quê? Quando vai alguém ser impeachmentado, demora, se arrasta. Isso não acontece num sistema semipresidencialista. Por quê? Porque quem tira e põe a depender... Isso já é muito comum em outros países, a gente visualiza isso, né? Quem determina se há um problema, olha, ele não está indo bem na economia, eu tiro ou eu coloco, são os próprios deputados. Então, eu acho que aí o controle é ainda maior do que a gente visualiza no atual cenário, que já é grande. Tá? Mas, professora Priscila, deixa eu te dizer o seguinte, essa tua tese... Não é minha, não. Não, tudo bem. Essa tese, um primeiro-ministro, tudo isso pode ser debatido. Mas, se prevalecer, tem que ser implementado no dia 1º de janeiro de 2027. Não, mas o Mota já falou... fazer isso no meio do mandato. Calma. Deixa eu avisar a nossa não priemos depois. Peraí. 31. Vocês estão 31, sofrendo exato. por antecipação. Aí tem alguma razoabilidade de se discutir. E até porque disse também você... A nossa Constituição, ela é parlamentarista. Nossa Constituição, ela tem grandes qualidades. Mas isso foi um grande erro do Constituinte, porque eles trabalharam de 87, 88 para a Constituição de 5 de outubro com um sistema parlamentarista. E na hora H... Só uma coisa, vamos lá, meus amigos. Explicar, Koba, fecha, Pri, vamos lá. Em momento algum, né, se disse que isso vai ser implementado agora, até porque o Hugo Mota já deu algumas entrevistas dizendo que isso é para ser colocado em votação, que não é para agora e que provavelmente vai ser implementado em 2030.
né? Em 2026 vai passar por essa votação, Pacheco. Então, em nenhum cenário que eu observei, né, buscando informações sobre isso, o Mota até fala, olha, não tem como implementar sim, né, e muito embora a nossa Constituição fala pelo preceito democrático, e eles já alcançaram a porcentagem necessária para ir à votação. Então, isso não há mais discussão. Agora, ele, no momento algum, vocês me corrijam, eu não achei essa informação, de que isso vai ser colocado em votação agora, tá? E ele disse, até onde eu me informei... Sabe a coisa da chantagem? Não, é o bode na sala. Priscila, eu na verdade, eu só quis reforçar essa posição, tá? E sabe a coisa de chantagem? Isso aí é mais um instrumento de chantagem. Temos aqui, com assinaturas suficientes, um projeto de emenda à Constituição que tira poderes do presidente da República. Então, presidente, se você quiser ter estes mesmos poderes que tem hoje, temos pleitos aqui, temos indicações a fazer, temos mais interesse em emendas parlamentares, temos, olha só, os nossos problemas para serem resolvidos. Mas não que seja uma pressão. Por outro lado, temos um projeto que pode tirar poderes. É mais ou menos isso, é a negociação. É um instrumento de negociação. Só que tem uma coisa, gente, tem algumas fatias dessa discussão. Uma das fatias é de que a gente está numa Constituição de 1988 que já previu lá na DCT, né, os atos de disposição, de alguma coisa transitória lá da Constituição de 1988, que teríamos, 5 anos depois da Constituição, um plebiscito para que o povo escolhesse diretamente, e aí um método de democracia direta, que é a população escolhendo, se teríamos presidencialismo ou parlamentarismo, assim como república ou monarquia. República monarquia. Queria ser o Duque de Pacheco. A república ganhou estourado e o presidencialismo também ganhou com muita margem. Ou seja, o povo, em outra época, já decidiu que gosta do presidencialismo. Claro que naquele momento a gente não tinha a previsão do semi-presidencialismo ou do semi-parlamentarismo, como quer que se chame. Mas a gente também tem isso para se considerar, né? Como que a gente agora passa por cima da vontade popular e pronto, ô Diogão? Coba, eu queria... Desculpa, Diogo. Você tá muito interrompedor hoje, hein? Produção, vai contabilizando. No final do programa a gente vai colocar uma tabela. A inteligência artificial vai fazer um gráfico de minutos falados, Pachecão. Se você ganhar, você paga a pizza para todo mundo. Eu vou falar 30 segundos e vou pagar a pizza no final. Lembrando que o plebiscito não foi a primeira vez. O Jango Goulart assumiu com a renúncia de Jânio Quadros e foi num sistema parlamentarista. Só engoliram o Jango Goulart, que era trabalhista, ligado ao já falecido Getúlio Vargas naquela época, porque foi implementado o parlamentarismo. E houve lá, nos anos 60, um plebiscito que restituiu ao Jango o poder de presidencialismo. Então o Brasil, 2 vezes, na verdade, rejeitou o parlamentarismo. Vai lá, Diogo da Luz. É exatamente esse ponto que eu queria trazer, porque é a segunda vez, não é a primeira, é a segunda vez que a vontade popular manifesta no plebiscito é desprezada. O povo também disse que queria ter o direito de posse de arma em casa e ignoraram essa decisão do povo. O povo disse que queria presidencialismo, não é essa discussão. E pior, o argumento que o Raul usa para dizer o que é o autor o relator, na verdade, do projeto, o que ele está dizendo agora é que é um modelo muito moderno, é o mais moderno de todos os sistemas. Agora, nós queremos um sistema de governo moderno? Eu prefiro um tradicional, comprovado, eficiente. Se tem coisas que não tem que ficar inventando, é sistema de governo. E muito mais. A Câmara tem que fiscalizar o Executivo e não participar do Executivo. Ela precisava largar a mão dessas emendas multibilionárias que fazem com que eles virem Executivo e mais, com isso, não fiscalizem o que o Executivo faz. Tá tudo errado e o Congresso quer mais poder ainda. A gente vai com